resolver o seu problema. Você vai usar uma virtude que, na verdade, você já tem ela em você. Então, o que ela precisa fazer para ela dar sequência? Disciplina. Hein? Disciplina. Disciplina. É isso aí. Claro. Bingo. Não, essa seria a chave, né? A chave dela é a disciplina. Então, ela tinha escolhido uma virtude que, na verdade, não ia abrir a porta. Mas a disciplina abre a porta. Entendeu? É simples. Mas aí, a disciplina, na sequência, eu vou me adiantar aqui, sabe? Porque um caso desse, a pessoa pode ter uma intriga mental que diz o seguinte: ah, isso não é importante para mim. Você começa uma sequência e fala: ah, isso não é importante para mim. Isso é intriga mental. Por isso que eu estou trazendo, porque a intriga mental vai justificar você não dar sequência. Você cria intrigas. Então, uma coisa que a gente tem que saber distinguir é o que é uma intriga e o que é uma realidade. Se isso aparece constantemente, é uma intriga. Eu nunca realizo, porque aquilo no meio do caminho nunca é importante, ou deixou de ter valor para mim, entende? Então isso é uma intriga. Isso é a maneira que o ser oculto age de criar uma justificativa para você não se comprometer, não se conectar. Então, compromisso junto com disciplina dá fatalmente realização. Aí é a hora de você se pegar pelo colarinho quando você quiser se descomprometer, que aquilo não te dá, não faz sentido, você não, mas eu vou até o final. Quem foi que falou isso? Vai até o fim, pode ser que dê errado, mas vai até o fim. Foi o Fábio. Ah, o Fábio. Depois eu vejo se está errado mesmo, onde que eu vou. Então isso é a disciplina. E a disciplina vai ser muito importante você desenvolver por causa do seu marido e do seu filho. Porque uma das coisas... Ah, tá certo. Uma das coisas mais difíceis para o homem, quando ele não quando ele não teve que cavar a sua própria existência com a sua própria mão, é a disciplina. O homem sempre vai esperar que a mulher o inspire a se disciplinar. Ele vai sempre esperar que a mulher levante para ele levantar. Ele vai sempre esperar a mulher. E assim, nesse caso, é a mulher que precisa dar o exemplo. E aí você tem dois homens. É muito importante isso. Essa turma, de modo geral, tem homens muito espiritualizados, que não é a média. Vocês não representam de forma nenhuma a média dos homens que estão lá fora. Vocês são homens muito femininos. O aspecto feminino e masculino está muito bem trabalhado em vocês. É diferente do homem que não trabalhou esse aspecto feminino e masculino. Então eles não têm disciplina. Não tem essa disciplina. Essa disciplina tem que ser duramente adquirida. Próximo, é você? Você voltou no história do ilustrador e esse aspecto. Eu precisei retificar uma coisa que eu não estava batendo. Eu tinha dito que meu paradoxo era o entregue e déspota. Uhum. E eu comecei, pensando um pouco assim, eu achei que o déspota ele tem muito a ver com o ser oculto. E que no final ele estava escondendo o que era a sombra da história, era medo. Ok, é bom. Então eu mudei para o entregue medroso. Tá ótimo, é muito bom. E aí eu comecei a me perguntar um pouco medo do quê? Uhum. E concluí, medo de perder a mim mesmo na entrega. Certo. Isso tem até muito a ver com um paradoxo que a gente tinha trabalhado antes. Uhum. Do cuidador indisponível. Certo. Eu me rendo muito, me entrego muito ao outro, ao serviço e tudo, aí chega um momento que eu me torno indisponível ou que eu recuo por medo de perder a mim mesmo. Certo. A virtude que eu tinha escolhido para trabalhar era a rendição. Uhum. E eu fiquei um pouco... Aí agora eu estou um pouco assim, bom, será que a rendição é a virtude mesmo? Assim? Porque o que eu preciso trabalhar, eu sinto que é continuar na entrega. Certo. É o meu caminho. Então, o seu paradoxo ficou agora assim, como é que ficou o seu novo paradoxo? O entregue que tem medo. O que se entrega com medo. O que se entrega com medo. Uhum. E o medo é de você perder a si mesmo. Você sabe, porque eu conheço muito ele, então eu posso te dar um retorno. Se eu não te conhecesse, seria difícil acessar isso, mas
Você sabe que esse medo de perder a si próprio não é seu, né? Você sabe que esse medo é lá de Israel, né? São das tribos de Israel, né? Então isso é a típica quando uma pessoa carrega como ela carrega uma característica na linhagem, isso né? é totalmente da linhagem. Da linhagem que está em você. Então, por isso que eu acho que você está correto. É a rendição mesmo. Vocês entenderam isso? Que como um judeu, ex-judeu, como um ex-judeu, mas ainda está na sua linhagem, você deixar de ser judeu, né? Assim, de medo de não ser identificado, reconhecido. Isso é da minha infância, assim. Os anos formativos era só isso. Então, esse é o padrão, e esse padrão só é rompido com a entrega. Dá uma de Antonieta. Deixa a cabeça cair. Você já perdeu a cabeça uma vez, né? Quem mais? Fala, querida. Então, tive que pensar um pouquinho para chegar no lugar. E pensar não, mas assim, eu entendi que na verdade o problema é insegurança, é medo também, insegurança. Qual que é o seu paradoxo? Fala para eu ter. Era a corajosa com medo. Certo. Mas antes eu tinha colocado leveza, superioridade, mas eu fiquei mais nessa. Aí dessa insegurança, desse medo de não ser aceito, no meu caso, medo de não ser aceito, que veio no meu ser oculto, eu acabei desenvolvendo alguma coragem para lidar com isso, entendeu? Para superar isso, para viver, digamos assim, uma coragem para viver. E isso me coloca como se eu me sentisse acima das outras pessoas, por ter passado por esse processo. Assim. Mas me tira a leveza, que é uma coisa que eu vou... Certo. Não sei se Não, entendi perfeitamente. Qual foi a virtude que você escolheu trabalhar? acho que é a leveza. Então tá ótimo. E como que a leveza vai ser... Como que essa virtude vai ser posta em prática? Isso é chave agora, porque você falou uma coisa importante. Vocês lembram que ela falou? Porque todo pioneiro tem isso. O pioneiro se enche de si. Então, e quando você se enche de si e você fala, eu realizei isso tudo, vindo de onde eu vim, não tinha nada, sabe, o pioneiro é isso, aqui não tinha nada, eu construí isso aqui do nada. Então tem um certo orgulho de ter erguido do nada alguma coisa e tem uma tendência a achar que enaltecer um pouco o seu caminho. E quando você se enaltece, bravo, você não pode também, a gente falou da palavra fragilidade, você não pode mostrar fragilidade, porque é uma coisa incompatível com a conquista, é a fragilidade. Então, para você trabalhar a leveza, deveria ser assumir a sua fragilidade. E aí você quebra a crença do ser oculto, de achar que a fragilidade é incompatível com a conquista. Bom, tem mais alguém? Ou já? Sukmani? Vocês duas, beleza, meninas. O meu que eu sou a paz indiferente. A paz indiferente. E eu tô aqui assim, querendo falar, e aí vem um, vem outro, e eu já tava ficando assim, sabe? Deixa esse negócio pra lá. Então, quando eu vi. Eu pensei, não, agora eu tenho que falar. Porque eu acho que isso sou eu, assim. Eu vou me distanciando, assim, e deixo falar. Isso te causa qual problema? Porque por enquanto só tá bom. Assim, né? Existe uma coisa também que é muito bom, né? Porque o que causa, assim, é que eu não me resolvo, né? Eu guardo isso. Assim. Tá. E isso fica assim, não, mas por que você não se colocou e resolveu esse negócio logo? Agora você tá com esse abacaxi na mão, entendeu? Entendi. E aí, e uma coisa que seria para minha paz, vira o seu inferno. Vira o meu inferno. Beleza. Entendi tudinho. E vocês entenderam também, né? Sim. Então a sombra dela é a indiferença. E qual foi a virtude que você escolheu trabalhar? A humildade.
Certo. Bom, eu não sei se ela é uma boa chave, sabe? Para essa fechadura. Porque a fechadura da indiferença, eu não sei se a humildade abre, nesse caso seu, a fechadura. Porque é o seguinte, eu vou para um outro viés, vou falar uma coisa que eu observo. A indiferença, nesse contexto como você descreveu, significa também você não se dar ao trabalho de. Então, quando você não se dá ao trabalho de, você não tem do outro a ressonância. Se você não chega até o outro não chega até você. Então, o problema de quando você não se dá ao trabalho de é que a sua projeção é nula. A sua projeção fica muito, a sua radiância fica restrita. O problema nesse caso é assim, vocês entendem o que eu estou falando? Porque se você se projeta, você não precisa nem falar. Mas se você projeta a sua radiância, imediatamente você se conecta e o outro, você já se deu o trabalho. Mas para você projetar, você precisa ter a intenção de estar conectado. E quando você se desconecta, estaria ótimo se você não levasse isso para dentro de você. Mas isso vai para dentro de você porque a sua radiância diminui. Então você não tem uma fonte energética para processar o problema. Você ainda depende do outro. Então, como que você... Uma das chaves que você pode abrir essa fechadura da indiferença é a chave da radiância. Porque você não tem que deixar de ser você, do tipo, ei, me ajuda aqui, isso nunca vai ser você, né? Você vai ser sempre uma paz e você não é uma paz que demanda atenção, mas se você aumentar a sua radiância, você pode receber visitas. E essas visitas podem te ajudar a... Ou seja, a chave para manter a radiância é a preguiça que ela havia falado antes. Não é preguiça, ela não tem preguiça. Ela não tem preguiça, ela tem uma desconexão. Ela não se dá o trabalho de conectar, não é preguiça. Tanto é que... Não é preguiça. É uma indiferença, é diferente de preguiça. A indiferença, eu não estou nem aí. Se esse povo não quiser me ouvir, não estou nem aí. Mas aí ela vai para casa e fala, mas eu não resolvi meu problema. Então, essa indiferença, não sei se vocês estão me entendendo, a indiferença faz com que o seu campo radiante se recolha. E aí realmente você passa desapercebido, ninguém vai notar que você estava aí. Então, quando você é notada, por exemplo, basta que você sorria. A hora que você sorri, todo mundo te nota. E eu estou te dizendo que aparece... A chave é aumentar a radiância. E é claro que a sua radiância está um pouquinho comprometida por causa do seu braço, que a radiância é alguma coisa que tem a ver com a força do braço. E como você não pode usar muito seu braço, o seu corpo radiante, ele está pouco explorado. Mas existe uma maneira de se aumentar a radiância cantando. E cantando alto. Então, você pode aumentar a radiância. E o que vai acontecer quando a sua radiância aumenta? Você, em vez de você pedir para ser ouvida, as pessoas chegam e se posicionam com você. Porque você é submandra, você nunca tem que esquecer disso, porque as pessoas vão na sua mandra, no seu templo. Porque o seu templo é o da paz. Mas sem radiância você vai atrair muito diabo com esse templo. Tem muito capeta que aparece em templo que não tem radiância. Tem alguém da Igreja Universal aqui? Já tinha ido embora se tivesse vindo. Já vazado na braquiária. Vazado na braquiária. A história é que você, o Sukmander sem radiância, vai atrair gente para lavar, só coisa difícil. Mas se você aumenta a sua radiância, você atrai ajuda, apoio. Você precisa aumentar a sua radiância. Vou te dar um negócio para a radiância. Agora eu acho que o caso dela se aplica também completamente. Tá super ao seu? Mas não essa frase que eu coloquei foi eu sou uma generosa sem compromisso. Essa é boa. Essa é muito boa. Eu acho que esse como que é o exercício mesmo? Eu tenho que pensar.
Tá generosa. Tem que pensar de onde que vem essa falta de... Não, eu vou te ajudar. Não, é isso, é bom começar por aí. Quando você é generosa sem compromisso, não, nesse caso, sintam, uma pessoa generosa, o que soa generoso? E a pessoa faz o quê? Doa. Tudo, faz tudo. Que é o que ela faz, a gente já sabe do segundo encontro que ela contou isso. Faz tudo, é a Madre Teresa de Calcutá. Né? Doa, 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 doa. Chega num ponto, aqui é a história de quando a válvula está gritando e você tem que dar vazão à pressão que está interna. Chega num ponto em que você corre o risco de doar e se colocar à disposição mais do que você pode. E aí eu me anulo e não tenho a minha voz, não resolvo as minhas questões. E se descompromete, né? E aí esse sem compromisso seria que eu fico não querendo assumir mais compromisso para carregar mais pesos, outros pesos. Uma coisa nesse sentido. Porque aí eu acho que eu fico querendo só agradar as outras pessoas. Então, qual que é a crença do seu ser oculto? É que a crença é que eu posso agradar todo mundo. A crença é que você tem que agradar todo mundo. Eu tenho que agradar todo mundo. É diferente de poder. É que você tem que agradar todo mundo. Normalmente a crença do ser oculto é que se você não agradar todo mundo, você não é aceito. Isso. Essa é a crença, não é? Então, no caso dela, vocês viram que é a primeira vez que eu vou na crença. E vou trabalhar a crença. Depende, a gente pode trabalhar isso de onde for mais fácil. Parece muito mais fácil pela crença. Porque se você não acreditar mais nisso, o que acontece? Qual que é a conclusão que você tira se você não acreditar mais? Qual que é a conclusão que ela poderia chegar? Vocês. Se ela não acreditar nisso mais, que ela não precisa agradar todo mundo que você aceita, qual que é a conclusão que vocês chegam, hipoteticamente? Ela pode ser ela pode ser ela mesma, ela não precisa agradar todo mundo. Ela não precisa fazer para todo mundo. Ela precisa ser tão generosa, né? Não vamos falar assim não. Porque assim a gente porque está no altar dela a generosidade. Ela não precisa ser, não é, entende, gente? Vocês não podem. Pode ser ela mesma. Ela pode ser ela mesma. Ela pode fazer escolhas. Ela pode. Então o tema aqui é ela poder fazer escolhas. E agradar todo mundo é uma coisa bem impossível, né? Não, mas por ser oculto nada é impossível. Nada é impossível por ser oculto. Se ele achar que isso é a forma que ela vai ser aceita, ele vai fazer ela agradar todo mundo. E aí ela começa agradando todo mundo e nunca completa aquele agrado, porque ela não tem compromisso. E aí a reputação dela, vira daqui uns anos, é aquela que fala que faz, mas não faz. E é um tema bem feminino esse dela, né? Assim, poder escolher e de não ser aceita, né? Não pertencer Isso, não pertencer ao meio. Então, o que eu estou te dizendo é que se você continua nessa crença, como é impossível agradar todo mundo, materialmente é impossível, mas como você não se dá esse direito, então você sai dizendo que tentando agradar todo mundo, mas nunca conclui, porque é impossível. Então você nunca sabe falar não, mas também você nunca vai realizar para todo mundo. Então o que você está construindo é uma reputação de uma pessoa que não é efetiva, não realiza. Então nós não queremos que ela deixe a generosidade de fora, porque está no altar, é um valor básico seu, ser generosa. Mas é o que eles falaram aqui, você pode fazer escolhas. Isso tem a ver com o conflito de servir e ser servil? Não. A crença dela está muito clara. A crença dela é que se eu não agradar todo mundo, eu não serei aceito. Isso vem de uma infância onde complexo de inferioridade, que pode ter sido passado para ela na linhagem dela. Vai saber quando que isso passou. Não necessariamente veio da mãe nem do pai. A gente não sabe disso, de onde vem. Do mesmo jeito que a gente sabe que o seu vem lá dos primórdios de Abraão,
Quando os judeus foram expulsos, foram para o Egito virar escravo, vem de lá. Então isso é bem longe. O senhor vai saber de onde que é. Mas a história é essa. A história é você não ter que não colocar isso como um pressuposto para você ser aceito. O fato de você ser generosa já é suficiente para você ser aceita. Qual que era a chave que você queria trabalhar? Do outro encontro, né? Foi me apreciar. Aí! Aí! Quando você se aprecia, você não depende que o outro te aprecie. Então, se você fizer pouco e se apreciar, você vai começar a romper essa corrente que te prende nisso. Entendeu? E cumprir os compromissos. Cumprir os compromissos. Aí a coisa mais importante para você deveria ser, ao lado de generosidade, é cumprir o compromisso. Porque senão você vai ganhar uma reputação de uma pessoa que não tem compromisso. Tá certo? Sabe cantar? Pode? Claro. Eu refiz o meu também. Ok. Eu achei que eu estava um pouco na periferia. Beleza, vai pro centro então. Vai pro centro da cidade. Eu fui para a seguinte frase: sou uma pessoa que realiza na insegurança. Ok. E aí, o que eu coloquei como a chave é que tem a ver com medo de não ser aceita, que pode ter a ver até com a responsabilidade em alguns momentos, de postergar ou de acabar não realizando no final das contas, desapegar do que realiza. Fala de novo. Eu voei, vocês voaram também. Fala de novo. Fala de novo. Então, pera lá. A minha frase foi para sou uma pessoa que realiza na insegurança. Beleza. Aí eu coloquei como a chave o valor que você quer trabalhar. A virtude que eu tinha colocado da outra vez era a lealdade comigo mesma. Ok. E eu coloquei aqui como a chave é de desapegar do que eu realizo, de não, do meu foco não ser, não, bom, que eu vou realizar eu vou, mas daquilo que aquilo não é exatamente, aquilo não é meu, aquilo é do infinito, entendeu? Eu entendi isso, mas eu entendi, só que tá ainda assim no plano muito das ideias. Deixa eu só ver se eu consigo chegar no plano da realidade. Então, porque o negócio é que você tinha insegurança, né? A sua sombra é uma insegurança que você não pode manifestar. Certo. Tá certo isso? Eu tô falando certo? Tá. Porque se ela manifesta a insegurança, o que acontece? Ela perde credibilidade. E quem perde credibilidade não realiza. Tá certo? Tá certo. Então é isso que você tenta esconder, não é isso? É isso. Beleza. E quando você tenta esconder, qual que é o problema que acontece? Para realizar, você se sente o quê? Sobrecarregada, embolada. Embolada, né? Você se sente embolada, porque você teve uma insegurança, mas você não é capaz de assumir que você tem insegurança e tem que realizar. Tá certo? E aí, então, você acaba realizando mal feito? Geralmente, acho que não. Você realiza bem feito, mas o que você faz? O que acontece com a realização? Alguma coisa tem que acontecer. Com a realização? Porque às vezes ela não vem na hora. Ah, ok. Então tem... Pensando nas coisas que ainda não chegaram. Então às vezes ela não vem na hora, ou às vezes ela vem a um custo muito alto. Seu. Meu. Beleza. Então nós chegamos em duas consequências, que é postergar e sobrecarregar. Então ela realiza, mas ela sobrecarrega e posterga. E isso é ruim. As duas coisas são ruins. Então, o sentimento da insegurança, a chave... Por que a chave é essa? Só não entendi isso. Nós compreendemos... É um orgulho, não? Isso que ela falou de... Como é que você falou? De não apegar aquilo que foi realizado. De não... Mas como é que isso abre? Eu entendi que isso... Eu entendi. Um orgulho, né? Ela não quer ser orgulhosa de ter feito isso? Eu não sei. Mas como é que isso ajudaria você a dar vazão à sua insegurança? Deixa eu tentar ver como é que eu cheguei. Beleza.
Vocês entenderam por que eu estou falando? Porque eu tenho que explicar. Você disse uma frase no grupo que eu acho que sintetizava tudo. Não lembro da frase. Uma frase que Quer dizer, ficar bem na fita? É. De quê? Que era o meu ser oculto. Ficar bem na fita. Quer ficar bem na fita. Esse é bom, então vamos por aí. O ser oculto dela quer ficar bem na fita. Que é bom, né? É demais. Pode filmar isso aqui. Ela quer ficar bem na fita. Então, assim, não importa o que ela tem que fazer, meu negócio é ficar bem na fita. Essa é a programação oculta dela. Tá certo? Então, mas ela... Talvez, será que é desapegar? Será que tem a ver com isso? Não, porque o problema é a sua insegurança sendo aquilo que você está querendo. Se você estivesse querendo esconder, por exemplo, a sua incompetência, dá para entender, mas não a sua insegurança. Assim, a sua insegurança é porque, quando eu escuto assim, o que está querendo me dizer? Está querendo me dizer o seguinte, que ela realiza, tá certo, uma realizadora não pode ser insegura, é uma coisa que exclui a outra, tá certo? Então tá tudo certo, estamos num paradoxo. Como é que a gente vai poder escutar a sua sombra, que é a sua insegurança? O que ela está querendo comunicar para você? O seu caso é muito, para mim, parece muito claro se eu for colocar desse jeito. Eu preciso ter segurança. Eu preciso me preparar para realizar. Então, é mais ou menos uma coisa que a gente já falou aqui, que é assumir fragilidade. Talvez isso explique não querer ficar bem na fita, porque quem assume fragilidade não fica bem na fita. Mas pegar algo que foi criado, algo que foi realizado, eu não consigo ver como solução. A menos que vocês aqui tenham outra ideia. Porque você consegue assumir aqui que você é insegura? Porque assumir fragilidade pode ficar bem na fita. Não. Depende se o ser oculto dela acha que isso é para uma realizadora dizer, olha, eu estou conduzindo aqui vocês, mas eu sou insegura. Bem certo. Como é compartilhar está insegura? Hein? Compartilhar dos desafios, né? Não, porque se isso for a sombra, então ela tem que se qualificar, ela tem que sentir que onde que está a fonte de segurança dela. Às vezes a sua fonte de segurança não é nada técnica, não é nada no mundo material. Para a realizadora, que é uma atividade muito, que é uma emanação muito de uma qualidade masculina, a realizadora é muito a emanação masculina, talvez a segurança venha do feminino estar garantido em algum lugar. Então tem alguma coisa do seu feminino que possa precisar de ser assegurado para você poder realizar. Então eu não sei, eu só acho que a gente tem que investigar um pouco mais. Você concorda? Porque nem você mesmo está conseguindo me explicar, né? Não, mas a fragilidade realmente não falou, assim, não bateu. E qual que era o paradoxo anterior? Irresponsável que realiza. É bem diferente. Eu achei que esse estava mais circunstancial, sabe? Achei que a insegurança aqui, talvez eu possa explicar melhor, tem a ver com... Deixa eu pensar aqui onde está a insegurança. Só para vocês entenderem, nós todos conhecemos a nossa sombra. Não é nada... Quando a gente identifica uma sombra na gente, ela não está periférica nem central, é um negócio que está em todo lugar. A sombra é um comportamento que a gente odeia ter, mas tem. É um negócio que a gente queria não ter, mas tem. Será que é o medo de não dar conta? Então, que é uma insegurança. Que é uma insegurança. Então, por isso que eu te perguntei... Mas eu acho que é aí mesmo. Então, se é o medo de não dar conta, então tá certo, é uma realizadora com medo de não dar conta, né? Uma realizadora insegura se ela vai dar conta. Por isso, mas a chave que você usou não abre isso não, porque é não me apegar ao que eu realizei. Bom, eu entendi como orgulho. Assim. Igual você falou, eu faço isso de coração aberto e tal. É como se eu estivesse se questionando, dizendo, não,
estou fazendo isso para justificar o meu lado de compaixão que tem que ser bom, sabe? Uma coisa meio obrigatória. Eu não sei se é isso, mas eu que interpretei. Eu acho que a fala dela remete ao orgulho. Mas o orgulho não explica, não seria uma chave para a insegurança. Mas pode passar pela reverência, talvez, de confiar, que às vezes não vai dar certo mesmo, mas que você está naquele caminho. Por isso que quando a gente tem que explicar demais é porque você não achou o núcleo. Eu não acho que você encontrou o núcleo, sabe? Porque o núcleo é assim, o seu ser real, qual que é a qualidade dele? É realizadora. Quais eram as outras qualidades que você tinha colocado? Do ser real? Eu me coloquei com uma imagem de uma árvore, com criação, com amor, com justiça. Ok. Muito bonito. De receptividade. Ok, uma grande mãe. Uma grande mãe. Que recebe, acolhe, cria, nutre e é justa. Então, a mãe. A mãe. Então, você vê o mundo com essa qualidade. E é sacatar, né? É a mãe. E qual que é a sombra? Qual que é o lado negativo? Então, a mãe. Uma mãe que é o quê? Os lados da sua sombra. O ser oculto é a história de ficar bem na fita, de não admitir o erro, de ter uma necessidade de ser reconhecida, de controlar também. Aí começa a chegar onde você está querendo chegar, no orgulho, que assim, ficar bem na fita, querer ser reconhecida, né? Então assim, talvez é aquela que, essa grande mãe que ensina o se basta. Porque uma grande mãe em si se basta. Uma grande mãe está ali, uma árvore está ali, ela não precisa de mais nada, ela só precisa de estar ali. Ela se basta em si. Se você quer ficar bem na fita, porque em si você não se basta. Então essa é a programação do seu ser oculto. Então, tenta pensar por aí. Depois a gente pode trabalhar isso mais. Obrigada. Eu quero que vocês entendam que é muito importante a gente achar a raiz. Porque sem achar a raiz, a gente fica só ponderando. A hora que você acha a raiz, você vai nela. Então assim, você tem que trabalhar a imagem de você sendo a grande mãe, essa mulher completa, essa ideia de uma mulher completa, que é uma Adi Shakti, que é a justiça, que é a sabedoria, tudo, ela é uma boa ideia para ser você. Então, você como a mãe, a mulher completa, nem vou pôr mãe, a mulher completa. A sombra tem que ser qualidades que você não consegue manifestar, porque macularia essa ideia de mulher completa. Só para te ajudar. Quem mais, Sua? Eu estou indo e voltando. Eu sentei com você, achei que estava tudo certo e agora eu estou achando que não está não. Então, o que eu tinha colocado? Eu tinha colocado o seguinte, que eu era uma amorosa sensata, absolutamente competitiva. Certo. Mas aí eu estou aqui me debatendo comigo mesmo, eu tenho uma coisa assim, de líder também, não sou só amorosa, sensata, tem esse outro lado, eu não soube casar isso, então começou lá no começo, assim, eu não soube casar essas três coisas. Mas enfim, o meu ser oculto é insegurança, assim, ele está me expondo. Mas qual que é a sua polaridade que você quer trabalhar? Confiança. Não, é amorosa e qual é a polaridade? Não sei, é isso exatamente. O começo, porque agora eu descobri acho que eu tinha colocado uma amorosa competitiva. Hoje eu diria uma líder insegura, porque eu acho que dentro do que eu considero como liderança, existe uma obesidade, existe tranquilo. Tá bom, então é bom. Tá? Então uma líder insegura. Eu acho que engloba mais do que só amorosa. Tá ótimo. Tá? E qual que e uma insegurança para um líder é um risco muito grande, porque um líder não pode demonstrar insegurança. E você, para você poder liderar
e poder explorar a amorosidade, todas as qualidades boas da liderança, o que você precisa que não está sabendo pedir? Pedir? Você está insegura. Sim. Você é um líder inseguro. Ou então, se você não quer usar a palavra pedir, manifestar. O que você está precisando que você não tem? Confiança. Pois é, mas você quer confiança em quê? Em mim. Ok. Então, e você quer confiança em você por quê? O que te falta? Te falta o quê? Intuição, te falta... Não falta intuição, tá certo? Não. O que você duvida que você seja capaz? Vocês entendem o tipo de pergunta? O que você duvida que você seja capaz? Que você não seja capaz? Qual que é a crença do seu ser oculto? De que eu não vou ser amada. Que você não vai ser amada. A crença é... Então, para você ser amada, você precisa fazer o quê? Preciso, na minha concepção, Isso. preciso acertar. Ok. Então, ela precisa liderar bem. Né? Assim, a liderança dela tem que ser certeira. Imaculada. Imaculada. É uma liderança imaculada, senão você não vai ser amada, tá certo? Vocês estão comigo? Nós estamos começando a aproximar da insegurança. E não existe liderança imaculada. Impossível. Então, a crença dela é que se ela não tiver uma liderança imaculada, ela não será amada. Então, ela guarda a insegurança. Porque a insegurança nunca pode ser mostrada. Tá certo? Porque se a insegurança for mostrada, ela vai deixar de ser amada, respeitada, aplaudida. Então, isso gera uma série de problemas. Quais são os problemas que isso gera? Esse esquema que seu ser oculto armou gera em você que tipo de tensão? Qual que é o resultado disso dentro de você? Um desconforto profundo, porque eu quero fazer e o bonde passa e eu fiquei parado. Então você gera uma inatividade. Uma inatividade. Não muito. Em algumas circunstâncias sim, em outras não. Não, tudo bem, vamos só tratar das circunstâncias que geram, porque outras podem ter dado sorte e tal. Então, assim, Então, quando deu errado é que a gente tem que olhar. Então, gera em você uma paralisia. Sim. Tá certo? Sim. Então, o problema dela é o seguinte, que a liderança, se não for imaculada, não vai ser amada. Como não existe liderança imaculada, ela prefere não liderar, prefere não fazer, paralisar. Porque aí ela não corre o risco de ter que admitir que ela é insegura. Não tá, entendeu isso? Então, o que ela vai ter que trabalhar? É muito mais fácil aqui ela trabalhar a crença. É muito mais lógico, nesse caso, trabalhar a crença. E qual que é a crença? É que a crença é que se eu não for uma líder imaculada, eu não vou ser amada. Então, nesse caso, a coisa muito tranquila de fazer é namorar a ideia de que não existe liderança imaculada. Pensei que estava tocando uma música, mas acho que lá fora. Não existe liderança imaculada. E, portanto, a insegurança não é um mal que você carrega. Sabe? Porque se não existe liderança imaculada, a insegurança não é um mal dela. É da crença. É da crença. Então é só se livrar da crença. Qual que foi a virtude que você escolheu? A virtude foi confiança e coragem. Pronto. Confiança é melhor do que coragem. A confiança de que você não tem que fazer uma liderança imaculada para ser amado. É um componente muito importante. Nesse caso, como ela paralisa para não ter que errar, para não ter que assumir a insegurança, uma das coisas importantes é a disciplina. Então, se você colocar a sua chave, o valor que você colocou, é qual? Coragem não, o outro valor foi confiança. Confiança e disciplina. Porque o que você tem que fazer é confiar e fazer. Mesmo se sentindo indiferente, mesmo se sentindo insegura, faz com insegurança. Confia e faz.
É assim que você vai quebrar essa máscara, essa lógica perversa do ser oculto. Tá certo? Fala, Thiago. Eu tô meio confuso, pois é realizado imediatista, né? Aí a pergunta aqui, eu acho que eu tô viajando aqui, na verdade. que a sombra quer me comunicar? Eu tava pensando aqui e tal, pensei no seguinte. Eu sou imediatista, mas eu sou imediatista principalmente para coisas assim que eu não quero. Tem que fazer aquilo, eu quero fazer aquilo logo, entendeu? Se é uma coisa assim que eu quero fazer, que realmente mexe comigo de alguma forma, eu quero e tal, eu não sou imediatista. Eu pensei que o lado sombra poderia estar querendo comunicar, e eu acho que eu embolei a minha situação atual da minha vida no meio aqui, se você me disse se é uma intriga mental ou não. Coloquei que talvez buscar mais descobrir, fazer o que eu gosto, porque se eu fizesse uma coisa que eu gostasse mais, fosse mais prazeroso para mim, eu não precisaria ser tão imediatista com isso. Não sei. Assim, eu acho que você está viajando. Exatamente. Mas tudo bem, pode viajar. O negócio é o seguinte, não tem problema viajar. A história é que a gente pode te trazer aqui para um lugar importante para você só pensar que você, talvez pela sua ainda pouca experiência na vida, você ainda associa você se comprometer com aquilo que te dá prazer. Ainda é uma coisa... mais ou menos. Foi o que você acabou de falar. Então, assim, o que não é na grande maioria foi a sorte, foi o azar, vamos falar no fluxo. Então, a história aqui de uma pessoa jovem é que ela ainda associa a motivação com o prazer. Nós, mais velhos, já desassociamos isso, porque a gente já aprendeu que é tão duro conquistar alguma coisa, e quando você conquista, normalmente a dose de amargura é muito grande, então a conquista não pressupõe uma jornada do prazer. Isso é o que você pode aprender com as pessoas que estão aqui nesse grupo, porque todas as vezes se o seu ser oculto continuar associando a realização com o prazer, você vai ficar sempre parado no tempo buscando aquilo que te dá prazer para você poder realizar. Então você vai pular de curso em curso, pular de projeto em projeto. Uma coisa desculpa, gente. Uma coisa que vocês sabem e que a gente precisa sempre ensinar para quem está saindo da adolescência. Você está saindo da adolescência, você tem quantos anos? 23 anos, saindo dela agora. Ainda está com o rabo lá, mas está saindo. Uma das coisas que as pessoas, que a gente pode ajudar é a gente mostrar, mas também deixar a experiência acontecer. Que não existe mesmo uma trajetória de realização que não pressuponha dor. No pain, no gain. Não existe. Então, uma coisa que um adolescente pode fazer de pior para a vida dele é esperar fazer uma escolha quando tem garantia da ausência de dor. Aí, quando isso acontece, talvez você ainda esteja, é muito cedo para você formular os seus paradoxos, mas não é cedo para você rever a programação oculta, porque essa é a sua programação oculta. Se não me der prazer, não vale a pena. Faz muito sentido. Pronto. Então, assim, o Thiago não tem ainda prazo para poder falar, é o paradoxo, é isso, é aquilo. Você precisa ter tido um certo caminho para poder identificar um paradoxo, mas está muito na hora de identificar. O que não me dá prazer, do jeito que coloquei, o que não me dá prazer, não vale a pena. Essa é a programação oculta que você criou. E se a gente não te alerta agora, você vai caminhar para sua vida e você vai ser, se você acreditar nisso profundamente, você vai envelhecer não tendo realizado. Porque você ficou esperando uma rota de prazer que não existe.
Quem na adolescência viveu esporte sabe disso. E por isso que o esporte é tão importante na vida de um adolescente. Mas eu estou dizendo esporte para valer, não é aquele que você vai ali, dá uns punzinhos e volta e fala, ganhou o campeonato de pum. Não, é um negócio que você realmente esfola. Então, que aí você sabe que o compromisso para ganhar pressupõe a dor de treinar. Não tem jeito. Aí você elimina esse tipo de crença. Se não tiver, eu só vou fazer se tiver prazer. Então é isso que eu queria que você levasse para a sua reflexão. Não, sim, igual, eu já fiz muito esporte. Não, eu não estou falando fazer esporte. Estou falando competir. Eu estou falando competir. Não é só esporte de jeito nenhum, eu estou falando de competir. É você realmente passar pela dor de ter que competir. Acho que está desligado. Diga para mim se eu te fazer um favor. Tá Essa certo? virtude seria disciplina. A virtude seria aceitação. Aceitar que a dor faz parte do jogo. Aceitar que o tédio faz parte do jogo. Aceitar que o desconforto faz parte do jogo. É claro que, tudo bem, como você estava me dizendo, se você quiser mudar de curso, tá tudo certo. Não é aceitar que você tem que fazer o curso que você escolheu fazer só porque você já está dentro dele, entendeu? Você pode mudar de curso, mas aceitar que rapadura doce não é Igual você falou, eu tenho dificuldade imensa de tomar uma decisão assim por desconhecido. Igual você falou, se a gente for ficar esperando para ter certeza das coisas, você não vai tomar uma decisão nunca. Então, mas é isso que eu estou te falando. Você pode escolher, por exemplo, sei lá, porque ele estava comentando comigo, sair como chama isso, da administração de empresa e fazer medicina. Ótimo, porque o argumento dele é muito nobre. Desde a defesa do meio ambiente, a não pôr dinheiro em bolsa empresário e poder autonomia para servir e fazer diferença no mundo. Beleza. O seu argumento é nobríssimo. Vai fazer medicina, aí você vai, como diz meu pai, suar mais do que sovaco de aleijado. Vai acabar. Filosofia do meu pai. Ele vai ficar muito pé da vida com os laboratórios, que querendo ou não, você fica um pouco refém deles e vai cair a mesma coisa. Então assim, mas aí você tem que ver qual que é o seu apelo. Independente da área que você for, que eu acho que você tem que escolher com o seu coração mesmo, e eu insisto em dizer, quando você falou em fazer medicina, meu coração saltou. Eu acho que você pode fazer um belo curso, mas... Eu não me sinto assim, não sei se é pronto ou qual seria essa palavra, mas hoje eu vejo que eu não tenho condições de falar, sabe, que era isso. Tudo bem, eu só quero que você não busque o que você quer modulado pelo prazer. Tá. Essa é a crença do seu ser oculto. Desculpa, Brução, repete o que você falou para ele. O ser oculto, não é só isso. Qual que é a realização? Depende do prazer. Que a realização dele vai depender do prazer. Que enquanto ele estiver num lugar que não estiver dando prazer, que o povo for chato e burro e lento e tal, que ele tem que mudar de lugar. Fala, Sapiando. Eu ainda trouxe penão aqui comigo. Eu vou fazer. eu vou voltar em vocês, mas eu vou passar isso primeiro. Ah não, eu vou te ouvir. Vocês que estão penando, são vocês duas? Eu quem? Satcartá. Você e Satcartá. E eu também, porque eu fui o primeiro, eu fiquei cara de pastel, e aí a virtude nós não falamos dela, eu queria só confirmar ela. Tranquilo, eu vou apresentar isso aqui, e aí talvez isso dê alguma luz para vocês. O meu seria então, seria realizado que não sai da zona de conforto, qual seria isso? Não preocupa com isso. Eu quero que você esqueça o seu paradoxo e só trate da sua crença. A crença do seu ser oculto é... Para me dar prazer não vale a pena. Isso, é isso aí. É isso mesmo. Vou passar aqui... Que é uma coisa de geração também, né? É uma coisa de idade. Não, mas isso
segundo pesquisas e tal, está mais presente a geração Y, né? O povo da minha geração do que nas outras. Não sei se é verdade. É verdade, porque vocês não tiveram que ralar nada. Receberam pronto, então vocês estão acostumados com isso. Mas tem a velocidade de informação também, né? Essa história da internet não sei. Tá tudo ali, tudo pronto. Você nem sair do lugar. É só o que fazer para poder né? Só pelo olho, assim, continuar na cama. Mas uma das coisas mais importantes para ele tratar isso é incorporar o desconforto e a dor. Então, o que está aí para vocês sobre a comunicação consciente é o seguinte: se você tem uma comunicação inconsciente, você de cara faz duas vítimas. Você acaba com a realidade e acaba com a esperança. Então, toda comunicação, então isso que vocês estavam vivendo, que é comunicar através do seu ser oculto, vocês acabam com essas duas coisas. Não existe realidade que aguente uma comunicação inconsciente. E não existe esperança, porque esse sentimento que a gente tem é de uma total desesperança, de querer, a ponto de a gente querer acabar com tudo. Então, a comunicação consciente, tudo bem, a gente já sabe que é inconsciente, é isso como a gente tem uma programação oculta e trabalha e comunica a partir dela. Então, na comunicação consciente, vocês têm que criar uma ressonância entre você, quem está orando, quem está falando, e o ouvinte. Essa ressonância entre você e o ouvinte, vocês demoraram tanto tempo nesse caso da sombra de vocês que a gente acabou o tempo, vocês não têm inclusive agora mais resistência para fazer muita coisa. Eu acho que eu vou oferecer para esse grupo mais um encontro virtual. Porque vocês agarraram demais esse trem da sombra e a gente não teve tempo de trabalhar os casos clínicos. Os meus casos clínicos eram muito interessantes, só para vocês terem uma ideia do que vocês estavam perdendo. O que foi, gente? Claro, sou o time dele aqui. Era redução de idade penal e ocupação vertical horizontal das cidades. Então, eu queria ver o grau de interação de vocês com o seu ouvinte num negócio desse, né? Mas vocês agarraram mais no negócio. No caso não. Hein? No caso não dá não? Só um minutinho. Então, o que eu quero dizer é que essa ressonância entre quem fala e quem escuta é muito importante. Isso não quer dizer que você tem que amar o seu oponente. Ai, eu tô te amando, tá acabando comigo, eu tô te amando. Isso não é ressonância. A ressonância que nós estamos falando é de você admitir, combinar o conhecido com o desconhecido. E quando não é um caso de conflito, quando você não está em uma briga, o fato de uma pessoa trazer a realidade dela toda a realidade, quando é a mesma realidade trazida, ela é extremamente desconcertante. Não existe uma realidade que não seja desconcertante. Nenhuma única. E quando vocês estão diante de uma realidade e se sentem desconcertados, o ser oculto aparece. Porque vocês não aprenderam a fazer ressonância com o orador, com o ouvinte. Entendeu? Então você acaba de falar uma coisa, você fala uma coisa aqui, aí um aluno fala assim: nossa, mas eu não entendi nada. O Thiago acabou de falar, eu estou voando aqui, não sei o que falou, não, eu estou viajando aqui. Isso é extremamente desconcertante. Porque se eu tivesse como professora no meu ser oculto, seria uma declaração tácita que eu não fiz sentido para ele. Então, o ser oculto não consegue lidar com o desconcertante da realidade. Ele sempre tenta maquiar. Então, a história aqui é, quando você entra em ressonância com o orador, a primeira forma de você ouvir e respeitar o que ele acabou de falar, que é extremamente desconcertante, é dizer: sim, eu acho que você viajou. Foi o que eu falei pra ele. Sim, eu acho que você viajou. E aí você se coloca disponível para poder fazer sentido de novo. Então você não tenta, a ressonância é você não negar que o outro tem alguma coisa que você não tem resposta para ela. Isso acontece demais no trabalho. Uma pessoa fala uma coisa
que você não tem resposta para aquilo. Você não pensou naquilo e aquilo é um fato. Então a primeira coisa é você admitir que você está ouvindo aquilo pela primeira vez e que a pessoa tem razão. A hora que você dá razão para a pessoa, há um relaxamento. Entendem isso? Então, acontece muito quando, se vocês estão na posição que vocês estão e vão chegar para uma pessoa, ou uma pessoa que vocês conhecem, ou da intimidade de vocês, dizer, eu estou, a pessoa chega para vocês e diz assim, eu estou dessa maneira, eu estou sofrendo. Eu estou com você e você está me fazendo sentir mal. Isso é desconcertante? A maioria não entra em ressonância com isso. O que é não entrar em ressonância com isso? É não querer ouvir isso. E aí você começa a dizer, você está assim que você quer, ou eu fiz tanto com você, você nunca viu, entende? A gente tenta fugir. Se naquele momento, em vez de você justificar e entrar na conversa do seu ser oculto, você dizer, puxa vida, eu te entendo. Então a ressonância é você conhecer o outro e admitir que na situação do outro sentir-se daquele jeito é extremamente desesperançoso. Então eu estou te entendendo. A hora que você diz para a pessoa, eu estou te entendendo, toda a armação dela cede. E aí vocês têm um espaço sem tensão para conversar. Então a primeira coisa é isso, é vocês criarem uma ressonância. E a segunda coisa é vocês aplicarem, conterem os seus sentimentos e usar a sua inteligência para criar uma intenção que seja uma intenção que venha da sua identidade também universal. O que vai ajudar vocês para manter o seu foco de intenção na sua identidade universal? O valor. Por exemplo, foi feito um estudo de separações de casais entre o Brasil e Estados Unidos. Foi publicado nos Estados Unidos há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás. O valor máximo para os brasileiros é a alegria. Ser feliz. É o valor máximo. Então, quando um casamento, um relacionamento não está dando certo e está causando infelicidade, o que os brasileiros fazem? Separam. Porque o valor máximo nosso é ser feliz. O valor máximo para um casal americano não é ser feliz, mas é ter sucesso no relacionamento. Então, quando o relacionamento está indo mal, em vez de se separarem, eles vão fazer terapia. Querem estar juntos. Eles querem, o valor máximo é estar junto. Você conhece essa pesquisa? É de uma psicóloga, inclusive brasileira, que mora nos Estados Unidos. Vocês entendem? Então, quando você tem um valor e aquele valor vira uma emanação constante na sua consciência, é aquele valor que vai sustentar a sua ação. Então, por isso que eu estou dizendo que valor é essencial para sustentar a via do ser real. Ou seja, então nos Estados Unidos não separa e no Brasil separa muito menos do que aqui. As pessoas vão atrás da cura, porque o valor maior para eles é estar juntos em vez de estar separado. Mas o valor real maior para o brasileiro é ser feliz. Então, se não está feliz com essa pessoa, vou tentar aqui. Certo, gente? Então, vocês estão entendendo a importância do valor. Porque seria o ser oculto do Brasil. Não, esse é o valor. O ser oculto é outra coisa, mas esse é o valor, Isso é o que sustenta a crença. Isso é a crença. Então, se você quiser qualificar aquilo que você acredita, então o brasileiro acredita que para ele, se ele for infeliz, ele deixa de existir. É a crença. Então ele, num relacionamento, ele prefere separar e lutar para aquele relacionamento dar certo. Eu não estou dizendo que... é só um exemplo, porque esse exemplo está aí concreto e eu li esse estudo. Fala demais de como o valor sustenta a ação. Agora, não necessariamente há um juízo de valor em cada um dos valores, né? De jeito nenhum. Tá certo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É o que é. Tá certo? Uhum.